Bom, gente, essa aqui foi uma lista de exercícios, basicamente assim, com as principais ferramentas que a gente tem tentado aprender aí na disciplina até agora. Então, o que que a gente viu até agora e o que que é importante nessa primeira parte da disciplina, né? É a gente conseguir entender como é que se mede o comportamento de fases, um primeiro comportamento de fase. E aí, que comportamento de fase é esse? É realmente as volumetrias, né? O quanto você obtém de óleo no tanque em relação ao que você tira em subsuperfície. O quanto você produz de gás nesse processo. Qual é a razão entre o gás e o óleo? O gás dissolvido, o gás livre. Então, são todas essas nomenclaturas mais em relação a equilíbrio líquido-vapor, ou a produção do gás, a liberação do gás durante o processo de produção. Então, o primeiro exemplo aqui, a primeira questão dessa lista, ela está tratando de um experimento flash, ou seja, de um ensaio à composição constante. Então, para poder tentar mostrar isso de uma forma mais ilustrada para vocês, eu peguei aqui uma planilha que a gente usa na PVT do laboratório, que é essa planilha aqui, é para poder a gente justamente compilar todas as informações que a gente tem durante um experimento CME. Então, só para poder explicar aqui rapidinho para vocês. Aqui tem as configurações do que a gente manda a PVT funcionar. Então, temperatura, agitação, o tempo que ela fica agitando quando ela manda a ordem de agitar. Então, cada uma dessas informações aqui é como se fosse a forma que a gente faz o experimento, ok? Isso daqui é o que a gente chama de critério de estabilidade. Então, ela vai o tempo todo tentar medir a pressão e ela só diz que a pressão está estável se ela tiver um erro menor do que 5 psi. Se a temperatura tiver inferior, a diferença de temperatura tiver inferior a 1 grau, ela consegue ser mais estável do que isso, por exemplo, aqui. Então, você vê que ela está errando aqui em 0,1, na verdade, tá? A variação no volume, 0,03 ml, centímetros cúbicos, né? E a duração, o mínimo de 2 minutos durante esse estágio. Então, lembrando que a gente faz uma expansão. Deixa eu tentar fazer o desenho disso daqui. Então, a gente tem uma determinada pressão, um determinado volume. Quando a gente está com a pressão elevada, normalmente a gente está com volume baixo também. Então, a gente está aqui nessa condição. E aí, a gente vai alterando aqui o volume, vai tentando aumentar o volume da célula e verificando como é que é o comportamento da pressão. Até que chega um ponto em que a gente atinge o equilíbrio líquido-vapor. Esse caso aqui desse equilíbrio líquido-vapor, ele é muito claro, que você consegue ver perfeitamente aqui onde é que está o ponto de quebra da compressibilidade. Então, a gente tem aqui um binômio entre volume e pressão, ok? No caso que eu passei para vocês, esse sistema aqui, ele não é tão simples, não. Então, deixa eu ver aqui como é que ele está fazendo o gráfico. Aqui. Então, essa aqui seria o gráfico de pressão-volume desse sistema. Então, olha aqui, pressão aqui na horizontal e o volume aqui na vertical. Então, ele começa aqui numa pressão, só que a gente não consegue achar nenhum ponto específico para poder fazer essa separação. Isso aqui é aquele comportamento típico de não está aparecendo nada para mim. Tá, Paulo, deixa eu só mandar compartilhar de novo. Dá uma checada aí, Paulo, para ver se está ok. Então, aqui, esse tipo de comportamento do óleo é como se fosse um comportamento mais próximo do ponto crítico. Tem uma quantidade de gás muito elevada, ok? Então, essa é a característica da curva. A gente não consegue, de olho aqui, já bater e já dizer pela variação da compressibilidade. Então, o que eu queria que vocês fizessem era que vocês tivessem dado uma olhada aqui. Não, eu não tenho só essa informação. Eu tenho a informação também de que eu tenho essas fotos aqui da frente da célula.
Então, se eu tenho essas fotos aqui na frente da célula, eu consigo perceber que até 9.400 eu não tenho nada de ponto de bolha. Em 8.800 eu consegui perceber essa quantidade de gás, então eu já estou abaixo do ponto de bolha. E em 8.500 eu já tenho bastante gás aqui separado. Ou seja, até 9.400, até 9.400, essa região aqui, eu sei que é uma região de líquido. 8.800 para frente, 8.800 para frente, eu sei que essa região aqui é de gás. Então, determinados aqui quais são as regiões de líquido e de gás, a gente consegue fazer um procedimento interessante aqui, que aqui fica bacana para a gente tentar interpretar. Então, aqui eu tenho aqueles dados do que a gente tem, aquele sistema. Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo com o Paulo. Mais alguém está tendo problema para poder ver a apresentação? Vocês estão todos conseguindo ver? Eu vejo, professor. Tá. Só pedir para o Paulo tentar entrar de novo aqui. Ok, e aí então vou continuar apresentando aqui para vocês. Só esperar o Paulo entrar. Como eu vinha falando com vocês, então, justamente para poder a gente tentar verificar isso, tá? Então, a gente tem aqui esses dados, tá? Não sei por que esse negócio não atualizou já aqui. Deixa eu... Aqui, agora sim. Pronto. Então, o que é essa macro aqui do Excel? Ela só ajuda para a gente conseguir visualizar melhor a questão dos pontos de bolha. A gente já tinha cercado ali que até 9.400, ou seja, nessa faixa aqui, a gente tem uma única fase. Então, eu levanto esse indicador aqui para cá, e aí ele já tem uma reta aqui verde, que é indicativo somente de uma única fase. Eu sei que a partir de 8.800, ou seja, a partir dessa região, aqui, até lá embaixo, eu sei que eu tenho duas fases. Então, através desse procedimento aqui, ela já faz o intercepto das duas retas e já me dá um ponto aqui em qual é a pressão do ponto de bolha. Então, a pressão do ponto de bolha aqui estimada é 9.080 PSI, 9.081. Só que vocês sabem que aqui a gente tem uma precisão de 5 PSI aproximadamente. Mas aqui ele já dá a saturação, a pressão de saturação e o volume da saturação. Então, 9.081 e 100 ml. Foi o que a gente obteve como pressão de saturação. E o volume da saturação como sendo 100,626. Ok? Então, vamos aqui para a pergunta.
Aqui eu estou descrevendo que após o resfriamento, a temperatura foi despressurizada, a pressão ambiente, e aqui a gente tem uma razão de volume, né? A gente tem o volume final do óleo, ali embaixo, a gente tem o volume de gás que foi produzido no gasômetro, e a gente tem aqui um resíduozinho de óleo que foi condensado naquele sistema, ok? Então, o que eu quero saber daqui desse teste é saber qual é a pressão de saturação, fator volume de formação e basicamente isso, ok? Então, qual é o fator volume de formação desse sistema? E qual é a faixa de pressão que eu consigo calcular esse fator volume de formação? Fator volume de formação eu só consigo calcular para a região monofásica nesse tipo de experimento. Então, é para essas pressões aqui. Ou seja, acima de 9.000. Então, para cada uma dessas pressões, eu ainda consigo calcular o fator volume de formação. Qual a definição do fator volume de formação? Vamos lá, me ajudem, vamos ver se vocês participam mais da aula. Fator volume de formação é para ser uma razão entre dois volumes, né? Então, O a gente volume, tem... Pode falar. o volume APT sobre o volume em condições de reserva. Volume APT dividido pelo volume... Não entendi essa parte. Em condições de reservatório. Condições padrão, né? Sim, sim. Pronto. Então, vamos lá. Então, qual é o fator volume de formação desse sistema? Ou seja, se eu tenho aqui 80,5 ml de óleo no final do sistema, ou seja, nas condições padrão, além desses 80,5, eu ainda tenho esses 2,356, que ficou condensado no gasômetro. Então, é a soma dos dois. Então, é para ser o volume nas condições padrão é para ser 80,5 mais 2,356. Ok? Além disso, o volume na pressão, pressão e temperatura quaisquer vai ser esse volume aqui que está sendo lido na PVT. Então, deixa eu pegar esses dados, fazer o cálculo aqui no Excel rapidinho. Então, a gente tem esses dados. Eu sei que o fator volume de formação vai ser, então, esse aqui na TIP, dividido por 80,5, mais 2,356. E esses aqui eu calculo até a pressão de saturação. Então, esse dado com esse daqui, isso daqui seria o gráfico do fator volume de formação, que é justamente aproximadamente aquela reta que a gente vinha traçando, né? Então, realmente está meio que condizente com o que a gente vinha discutindo. A partir daqui, ele vai ter aquela queda progressiva e meio que curvilínea, né, para baixo. Então, ok. Então, a gente conseguiu calcular para o maior número de pressões, a gente determinou qual é a pressão máxima que a gente conseguia fazer, que era até a pressão de saturação, e aqui eu calculei para cada uma das pressões que eu podia calcular, que eu sei que o sistema está monofásico. A partir dessa pressão, o sistema já está multifásico, ele já tem mais de uma pressão. Ok? Algumas observações que eu posso fazer sobre o experimento de CME, no caso, né? É que quando você tem aqui o primeiro dado de pressão e volume, você tem aqui esse dado de pressão, volume. Se você tiver a densidade do primeiro ponto, você sabe que se o experimento é CME, ou seja, expansão a massa constante, isso quer dizer que a massa do primeiro ponto que eu tenho vai ser igual à massa de qualquer outro ponto. Então, se eu pegar aqui a densidade do primeiro ponto, o volume do primeiro ponto, isso aqui vai ter que ser igual a
densidade no segundo ponto e o volume no segundo ponto. Ou seja, eu consigo calcular a densidade para qualquer ponto desse sistema se eu tiver as informações do volume entre eles. Ou seja, vamos supor aqui que, no nosso caso, a gente esteja trabalhando com uma densidade inicial. Se eu tenho uma densidade inicial aqui de 0,83 gramas por centímetro cúbico. Então, eu sei que a densidade nesse primeiro ponto é 0,83, e a densidade no próximo ponto eu consigo calcular 0,83, que multiplica a densidade do primeiro ponto, o volume do primeiro ponto, dividido pelo volume do segundo. E assim eu tenho uma lista de densidades para cada um dos pontos até a pressão de saturação. Então, isso aqui é um negócio interessante, porque você só precisa fazer a primeira densidade para poder você saber a densidade do fluido em qualquer outra pressão. À medida que você tem a confiança de que esses volumes aqui são precisos, são medidos com uma elevada precisão. Ok? Então, simples a questão, é só realmente você botar em exercício as definições que a gente teve, tá? Então, passando para a segunda. A segunda é um teste de liberação diferencial. Então, eu estava conversando com o Caleb e eu tinha percebido que eu tinha errado aqui na descrição, né? O volume 2 aqui na verdade, é o volume do óleo sem o gás livre. Então, é naquele procedimento que a gente tem da liberação diferencial, em que a gente tem o primeiro ponto, que ele está cheio de óleo, aí a gente dá um passo de pressão, ou seja, a gente reduz a pressão. Com esse passo de pressão, a gente vai ter a formação de gás, e aí eu preciso fazer na mesma pressão, ou seja, pressão constante, eu removo esse gás ali, e mantenho só o óleo. Ou seja, a diferença do volume da coluna 1 com a diferença do volume da coluna 2 é justamente o valor desse gás que se tornou livre. Antes ele estava em solução, mas agora ele está livre no sistema, ok? Então, quando a gente pega esse volume aqui do gás livre, anota esse volume do gás livre que está ali no sistema. Por isso que aqui no primeiro, a gente tem esse volume, ele não tem gás livre, porque é o primeiro, ok? Quando a gente faz a expansão desse passo, a gente tem essa diferença de volume aqui, que é o volume do gás num determinado. A diferença entre esses dois volumes, aqui, 78 e 72, é a diferença do volume do gás no estado dissolvido. Mas a diferença entre esses dois aqui é a diferença do gás no estado livre. Vamos ver se eu consegui ser claro. Se você pega a diferença do volume aqui, nessas células, entre essa daqui e essa, a diferença delas era só o gás que estava dissolvido e que foi liberado. Então, a diferença desses volumes aqui do óleo, só tem óleo aqui, só tem óleo aqui, então é justamente a diferença do volume do gás quando ele estava no estado dissolvido. O que a gente está tentando comparar agora é o volume da célula nesse estado, ou seja, quando você dá o passo de pressão, com o volume da célula nesse passo, ou seja, numa mesma pressão, e aqui nessa coluna da gente aqui, ó, numa mesma pressão, eu tenho dois volumes. Esse volume, eu tenho o volume do óleo, mais o gás livre, ou seja, antes aqui só tinha óleo, agora aqui eu tenho óleo mais gás livre, e aqui eu tenho somente óleo. A diferença entre esse e esse é justamente o gás na condição de pressão e temperatura que está sendo avaliado. A diferença entre esse daqui e esse
é algo que a gente não está conseguindo avaliar porque essa pressão está diferente dessa, ok? Então, o que interessa é essa diferença entre esse componente. Para que isso? Para a gente tentar fazer os cálculos que a gente precisa do fator volume-formação, né? Então, se a gente pega essas diferenças que eu indiquei para vocês aí, espero que eu tenha sido claro. Se a gente pega essas diferenças, então, eu vou pegar esse menos esse, é esse componente aqui. Então, isso daqui é o volume do gás livre em uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Aqui eu consigo fazer uma razão entre o fator volume-formação do óleo, isso é meio que direto, por quê? Eu vou pegar o último passo, o passo em que a pressão está igual a zero e a temperatura está igual a 15. Passo em que a temperatura está igual a zero, a pressão está igual a zero, zero que eu digo é porque aqui é bar manométrico, né? Então, se é zero aqui é porque eu estou em 1. Aqui eu estou nas condições padrão, finalmente. Nas condições padrão, eu percebi que restou 35 ml de óleo, 35 cc de óleo. Então, o fator volume-formação do óleo é justamente a gente pegar o volume atual e dividir pelo valor do, do óleo que restou ali, naquelas condições, tá? Então, a gente consegue fazer o fator volume-formação do óleo. O fator volume-formação do gás é quando a gente pega a informação do gás livre em uma determinada temperatura e pressão em relação ao volume do gás que saiu do gasômetro. Ok? E aqui a gente tem o fator volume-formação do gás. A razão de solubilidade é, então, calculada quando a gente pega o volume do gás em relação ao volume do óleo, ambos na condição padrão, e aí a gente consegue fazer essas contas. Ok? A gente ainda consegue calcular o Z. O Z aqui, a gente pode tentar tirar da relação de que a gente tem a definição do fator volume-formação do gás. Deixa eu pegar aqui a equação do fator volume-formação do gás que a gente trabalhou na aula anterior. Aqui. Então, será que a gente consegue calcular o Z a partir dos dados que a gente tem de PG, pressão zero, temperatura zero, pressão e temperatura? Então, isso aqui é uma forma da gente poder calcular o Z. Ok? Se tiver alguma dúvida aqui nessa parte desse cálculo, vocês não tiveram dúvidas, então é só para a gente conseguir exercitar as definições que a gente tem, tá? Então, deixa eu só pegar aqui a última informação que eu preciso para a gente fazer essa última questão. Essa última questão é basicamente balanço de massa também, tá? A gente tem aqui a composição do óleo. A gente também tem aqui a composição do gás. A gente tem uma informação do óleo também aqui. Ok? Então, a gente tem que saber agora qual é a composição do óleo vivo. Obviamente que o óleo vivo ele vai ter todos esses componentes que a gente está misturando um com o outro. E aí a gente precisa saber qual é a porcentagem de cada um deles. Vamos lá, o que, que eu digo nessa questão? Estou te dizendo que ele tem uma proporção de mistura de 320 metros cúbicos por metro cúbico. Então, para cada metro cúbico que eu tenho de óleo,
eu tenho 320 metros cúbicos de gás, ambos nas condições padrão. Ok? Eu tenho composição mássica. Então, se eu quero saber como é que vai ficar no final da adição de tudo, a composição mássica e depois, por conseguinte, a composição molar, eu preciso saber qual é a massa que eu estou misturando de um com o outro. Então, a do óleo, eu consigo obter esse resultado. Se eu tenho 1 metro cúbico, eu posso converter esse 1 metro cúbico de acordo com a densidade dele aqui. Então, se a proporção é em metro cúbico, eu também posso dizer que isso daqui tem 1 centímetro cúbico e 320 centímetros cúbicos. Então, eu também posso dizer que isso aqui, em centímetros cúbicos, vai equivaler a isso aqui em gramas. Ok? Bom, se eu tenho isso daqui de gramas de óleo, eu preciso saber agora a do gás. Normalmente, se a gente considerar as condições padrão aqui, a gente pode obter um valor para saber, pela equação do gás ideal, qual é a proporção que a gente tem. Então, se eu sei que nas condições padrão é válido PV, que é igual a RT, eu consigo obter um V aqui, se eu utilizar 8,314, que multiplica aqui a temperatura, que é 15, então é 298. Isso aqui dividido pela pressão. A pressão aqui teria que ser 1 bar. Então, 1 bar, se eu estou usando esse 8,314, eu tenho que usar em PA, né? Se não me engano, é 10 a quinta. Isso, 10 a quinta Pascal. Então, aqui a pressão, eu sei que eu tenho 10. E esse resultado aqui vai ser um volume molar, né? Metro cúbico por mol. Estou fazendo esse cálculo por quê? Porque se as condições padrão mudarem por qualquer motivo, se você mudar de regra de agência reguladora ou qualquer coisa do gênero, então você tem essa mudança das condições padrão e você consegue calcular qual é aquele volume molar. Normalmente, a gente pode também associar aquele 22,4 como sendo aquele númerozinho mágico, né? No caso aqui, a gente está nas condições que são diferentes, aquela que são 22,4, mas é 24,7 aproximadamente litros por mol, ok? Tá como se fosse o volume padrão. Só que aqui a gente, nessa unidade, está em metros cúbicos por mol. Tudo bem? Eu sei que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, então é como se eu pudesse multiplicar isso daqui por 1.000. 24,77 litros por mol. Tudo bem? Só que eu não quero em mol, né, diretamente. Eu vou primeiro adicionar tudo em massa. Para poder adicionar tudo em massa, eu posso pegar aqui a massa molecular do gás. E aí, qual é a massa molecular do gás? Só a gente fazer a ponderação. Tá? Composição mássica pela massa molecular. E aqui a gente consegue calcular qual é a massa molecular do gás. Dividido por 100, porque aqui está em porcentagem, né? Então, aqui a gente tem uma massa molecular de 33,05, ou seja, se eu tenho 24,7 litros por mol, eu consigo calcular agora quanto que eu vou ter em litros por grama, já que uma vez que esse 33 é 33 gramas por cada mol. Ok? Então, eu pego esse valor aqui, se eu dividir por 33,05, eu vou obter, então, o valor por gramas, ok?
Então, vai ser 24,7 dividido por 33,059. Então, cada grama do gás vai me dar 0,74 litros. Ok? Então, se eu estou pensando aqui em metros cúbicos, 1 litro, eu sei que tem 1.000 metros cúbicos, 100 centímetros cúbicos, né? Então, eu multiplico isso daqui por 100. Ou seja, se eu pegar esse aqui em centímetros cúbicos e dividir por esse, eu vou obter isso aqui em gramas de óleo. Ok? Bom, então, se eu tenho esses dois numerozinhos aqui, 0,836, então qual é a composição do óleo vivo final, né? Eu sei que eu vou ter, para o N2, no óleo, eu vou multiplicar essa massa do N2 pelo que eu tenho de óleo aqui. Mais o que eu estou adicionando do gás. Essa fração mássica que multiplica a massa do gás. E isso para cada um dos componentes. Então, é como se eu estivesse simplesmente adicionando o óleo e o gás. Agora que eu já tenho eles todos na mesma fração, conversão, né? E aí, obviamente, para poder isso aqui dar em percentual máximo, eu tenho que dividir pela massa total. Ok? Então, aqui, se a gente não errou nada, deixa eu diminuir essas casas decimais aqui. Nesse caso aqui, eu tenho qual é a composição final do óleo vivo. Composição em massa. Que se a gente quiser a composição molar, é só converter utilizando a massa molecular de cada um desses componentes. Ok? Uma outra forma que você pode ter feito é ter transformado isso daqui logo para mol, logo desde o começo. Então, ao invés de eu usar em base de massa, usar em base de mol. Como é que fiz isso? Se eu sei que isso aqui, 1 centímetro cúbico, tem essa quantidade em massa, se eu sei qual é a massa molecular do óleo, utilizando esses dados aqui, então eu consigo saber qual é o número de mols que eu tenho nessa massa. E aí, com esse número de mols, também com a fração molar de cada um dos componentes, eu consigo calcular a composição em mol. Tudo bem? Essa do separador, do recombinador, eu acho que é a mais tranquila, né? Porque é só você fazer realmente, efetivamente, um balanço de massa. Só você juntar o que tem num componente no outro, para poder você ter o terceiro. Ok? Vocês fizeram alguma coisa muito diferente disso? Eu me baseei para poder fazer essas questões num relatório PVT. Eu vi mais ou menos algo parecido. Eu vi um exemplo parecido no material que o senhor disponibilizou no Classroom. Isso. O Ahmed, ele tem umas questões que são basicamente aquilo ali igualzinho, certo? Então, o que eu falta mandar para vocês são algumas questões teóricas do que a gente já viu até agora. E aí, com essas questões teóricas, a gente meio que tem um arcabouço do que discutir na avaliação da gente, tá? Então, vocês veem que os cálculos, por enquanto, aqui não são difíceis, é basicamente cálculo de balanço de massa, a nomenclatura específica da disciplina, né, da questão de comportamento de fases, e as questões teóricas que envolvem cada uma deles, ok? Eu queria só mostrar para vocês o relatório PVT. Não, não é esse. Não estou achando aqui, eu mando já para vocês o relatório PVT, que é tranquilo para poder achar na internet, é um relatório bem antigo,
Não. Depois eu mando para vocês, mas são os valores que bateram aí junto com alguma dessas questões do que eu me baseei para poder fazer, levantar para ver se a gente tinha dados mais factíveis, né, mais realistas nos exercícios que a gente está fazendo. As unidades aqui eu utilizei as mesmas unidades que estavam lá no relatório e basicamente isso. No Armed vocês vão achar um negócio interessante que são utilizando unidades inglesas, então vocês podem dar uma olhada lá que tem alguma coisa para quando vocês precisarem trabalhar com pé cúbico padrão e as outras unidades, ok? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, é basicamente isso, tá, gente?